Inicio a apresentação de trabalho intitulado Angina de Ludwig, principais aspectos de conhecimento do cirurgião dentista, revisão de literatura, realizado pela acadêmica Pabla Lédia Clemente Fonseca, tendo como coautores Rodolfo Alves de Pinho, Laura Chaves Cota, Natália da Silva Gomes e professora orientadora Jéssica Cristina Velar. As infecções bacterianas dos tecidos dentários e periodontais são prevalentes no meio bucal, devido à grande variedade de micro-organismos presentes na microbiota oral, o que torna favorável a ocorrência de processos inflamatórios, infecciosos e ou com produção purulenta, provocando dor e comprometimento desses tecidos e da qualidade de vida. As infecções odontogênicas são processos infecciosos orofaciais originados dos tecidos dentais, resultantes de lesões periopicais e doenças periodontais, que podem variar entre uma série de condições, desde um abscesso localizado até uma infecção dos espaços profundos da região maxilofacial. Essas infecções têm uma grande flora bacteriana e são de origem polimicrobianas. A angina de Ludwig representa uma das principais razões de encaminhamento com urgência para profissionais cirurgiões dentistas para tratamento em âmbito hospitalar, em decorrência da evolução rapidamente progressiva. Foi primeiramente descrita em 1836 e representa um tipo de infecção nos tecidos moles, uma celulite potencialmente letal, que se espalha rapidamente, envolvendo 3 compartimentos do assoalho da boca, sendo estes o submandibular, sublingual e submentual. O diagnóstico e tratamento precoce são de suma importância, devido a inúmeras complicações que essa infecção pode acarretar. Com a evolução dos antibióticos associada à melhoria dos hábitos de higiene bucal, hoje em dia sua incidência é reduzida, porém ainda apresenta uma alta gravidade pelo risco eminente de obstrução das vias aéreas, principalmente em pacientes com comprometimento sistêmico. O seu manejo deve ocorrer em ambiente hospitalar e deverá ser individualizado a cada paciente, tendo como base diversos fatores. São exemplo deles o estágio da doença e agravante sistêmico do paciente. Mas a manutenção da via aérea é a principal preocupação após seu diagnóstico. Essa podendo ser feita por intubação endotraqueal ou traqueostomia. Concomitante a isto, emprega-se a terapêutica farmacológica com antibióticos juntamente com analgésicos. Como objetivo, esse trabalho propôs-se analisar criteriosamente, por meio de revisão de literatura, os principais aspectos relevantes da angina de Ludwig de conhecimento do cirurgião dentista. Esse estudo caracterizou-se por uma busca bibliográfica nas bases de dados eletrônicos PubMed, Google Acadêmico e Cielo, limitando-se a buscar artigos publicados no período de 2017 a 2021. Também foram adicionados alguns livros considerados relevantes para esse estudo, e os seguintes descritores e suas combinações foram utilizados para a seleção dos artigos nas bases de dados: angina de Ludwig, diagnóstico bucal e celulite. Para a filtragem dos artigos relacionados ao tema, foi realizada uma busca manual em listas de referências dos artigos selecionados. Como critérios de inclusão, foram adotados os artigos escritos em inglês e português que se enquadravam no enfoque do trabalho e eram os mais relevantes em termos de delineamento das informações desejadas. Foram excluídos do trabalho os artigos que não apresentaram relevância clínica e bibliográfica sobre o tema abordado e aqueles que não se enquadravam nos critérios de inclusão. Em decorrência de difícil manejo devido à rápida progressão, a angina de Ludwig constitui complicações graves. Observou-se que o tratamento da infecção odontogênica depende de vários fatores. Estudos documentados mostraram que a angina de Ludwig é mais comum entre o gênero masculino, em decorrência da negligência do atendimento odontológico, muitas vezes associada a questões de vulnerabilidade social. Evidentemente, para a compreensão da fisiopatologia da angina de Ludwig, é necessário conhecimento da anatomia do espaço submandibular. Segundo Oliveira et al., depende de vários fatores, variando do conhecimento anatômico do profissional e até o diagnóstico de fatores sistêmicos do paciente, consistindo na drenagem cirúrgica e remoção do fator etiológico, acompanhamento da administração de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos devidamente planejados por uma equipe multidisciplinar em ambiente hospitalar. O manejo da via aérea nos pacientes com angina de Ludwig permanece desafiador. A escolha da técnica mais segura deve ser embasada no quadro clínico, nas condições técnicas disponíveis e na necessidade de urgência de preservação da vida do paciente. Fonseca et al. Relataram que o manejo de ambiente hospitalar é determinado pela gravidade da doença na apresentação. Tradicionalmente, usa-se parâmetros clínicos para classificar a gravidade da doença e monitorar a resposta ao tratamento.
São exemplos desses parâmetros a dor, o inchaço e o trismo. Logo se entende que o manejo consiste basicamente em manutenção das vias aéreas, intervenção cirúrgica e terapêutica medicamentosa, podendo variar de acordo com as características de cada caso, como a anatomia da região afetada, comprometimento sistêmico do paciente e a virulência das bactérias presentes na infecção. O antibiograma é necessário para o tratamento correto da angina de Ludwig. O antibiótico de escolha é a penicilina em altas doses. A maior parte das bactérias é sensível à penicilina, podendo essa ser utilizada em associação com outros antibióticos. O emprego da radiografia simples, da tomografia computadorizada e ocasionalmente da ressonância magnética é citado em várias publicações no manejo de pacientes com angina de Ludwig. A tomografia computadorizada auxilia no correto diagnóstico por demonstrar numerosos abscessos de dimensões variáveis associados ao edema do assoalho da boca. Não há um consenso ainda sobre a abordagem da intubação em quadros de angina, devido a uma grande variedade de situações. Porém, a necessidade de uma abordagem médico-odontológica multidisciplinar para que ocorra uma abordagem rápida e precisa. Assim, na realização do correto diagnóstico, com uma correta inspeção clínica e com auxílio de exames complementares, procedem corretamente diante da complicação. Desse modo, é possível concluir que há uma necessidade do conhecimento dos sinais e sintomas da angina de Ludwig por parte dos cirurgiões dentistas, buscando sempre aprimoramento de protocolos que auxiliem no correto diagnóstico e terapêutica a partir de exames minuciosos e precisos. Essas foram algumas referências utilizadas nesse trabalho, e obrigada.